Levou um ghost e não tá entendendo por que a pessoa fez isso do nada? Quem não sabe, eu sou psicóloga e trago alguns assuntos pra gente pensar juntos. Guarda isso pra sua vida. O ghosting nada mais é do que a vida te poupando de ter uma conversa madura com uma pessoa imatura. Ah, mas pode ser só que a pessoa não tá tão interessada assim. Talvez sim. Mas se ela foi capaz de gerar toda uma expectativa em você e despertar todo um interesse, um contexto dentro do que vocês minimamente criaram ali, a pessoa simplesmente sumir e deixar a gente ali com várias dúvidas realmente diz muito sobre ele. Às vezes a gente não entende por quê. E talvez nem precise. Às vezes a gente só precisa aceitar essa oferta da vida e seguir em frente. Lembra disso, nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Quase nunca, na verdade. Olha que interessante, uma psicóloga que se formou com especialização em ghosting, rapazes. Não confundir com leitada e ghost. Apesar que, na minha opinião, é praticamente a mesma coisa. Geralmente, as donzelas aí só vão sentir mesmo o ghosting se elas tomaram leitada primeiro. Porque se o cara estiver conversando com uma pessoa e ele simplesmente parar de responder, sumir do nada, isso aí não vai fazer com que a donzela do outro lado se sinta usada ou coisa parecida, porque não houve o derramamento de leite. O cara simplesmente sumiu antes do leitada, mas isso aí é facilmente superável por uma donzela padrão, porque hoje em dia dificilmente uma donzela tá conversando com um cara só. Tem aquele cara que é o ficante, outro que é o conversante, outro que é o insalsichante, outro que é o gado que fica ali só mandando mensagem esperando a hora dele chegar. Tem aqueles caras também que ficam curtindo e mandando foto, comentando nas publicações da querida. Então, se um cara parar de responder ela consegue facilmente substituir esse cara por outro e vida que segue. Agora, já esse problema aí que a doutora tá falando do vídeo, creio que seja o famigerado leitado e ghost mesmo, senhores, o clássico. Inclusive, não querendo discordar da doutora aí, mas ela falou que isso diz muito mais sobre o cara do que sobre a dama que se entregou pra um cara que ela mal conhecia. E, respeitosamente, eu acho que isso diz respeito às duas pessoas envolvidas. Tanto ao cara que, de repente, fingiu, performou, fez um cosplay de Miqueinha apaixonado, a ponto de convencer a donzela a se entregar pra ele, tanto da querida também, né? Ou a responsabilidade é só do cara? Eu mesmo tenho sérias dúvidas quanto a isso. Creio que uma donzela, hoje em dia, com o mínimo de experiência e interação aí com os caras, ela vai saber que a maioria, ou 100% deles, vai fingir que tá interessado num relacionamento sério e tudo mais. Geralmente, em nenhum momento o cara vai falar que só quer ter uma relação íntima e ghost, até porque se ele falar isso, as chances dele caem drasticamente. Então cabe à querida ficar atenta, não se entregar logo de cara e tentar filtrar o máximo que ela puder, porque eventualmente eu acho que todas em algum momento da vida vão tomar o leitado e ghost. E essa doutora aí do vídeo resolveu se especializar na área porque na certa muitas estão passando por esse processo exatamente nesse momento. E como que as guerreiras fazem para lidar psicologicamente com esse abalo? Porque não é fácil. Ela vai lá, confia no cara, apesar que muitas ou a maioria sabe que o cara só tá fingindo porque ele quer entortar o pescoço da girafa, mas elas vão mesmo assim porque elas também querem. Só que a maioria não quer que os caras desapareçam depois. É difícil um cara chegar, conversar com a guerreira um pouco ali, convencer ela de sair com ele, aí rolou dos dois acasalarem e o cara imediatamente no outro dia já manda uma mensagem falando que não gostou, que não tá a fim de ter relacionamento e ghost. Geralmente o que acontece é o seguinte, o cara maceta a querida como se não houvesse amanhã e depois, no dia seguinte, não é que o cara deixa de responder, mas ele responde 3 dias depois, que é pra guerreira entender que na verdade o cara só queria ter a relação íntima mesmo e ninguém mandou ela se entregar fácil demais. Porém, a doutora do vídeo falou que o problema são os homens, que os caras não têm nada a oferecer e que as donzelas que entram na madeira, antes mesmo de ter um relacionamento com os caras que ela mal conhece, na verdade, ela foi enganada. Tipo assim, acabou de conhecer o cara, já se entrega, tem umas aí que vão dentro do carro, onde o coração mandar. E os caras, por sua vez, faz a parte deles e ghost. Se o cara tá conversando com a guerreira e ele não finge que ele não quer nada e não tá pensando em relacionamento sério e tudo mais, não são todas que vão aceitar sair com ele. E essa dinâmica existe desde que o mundo é mundo e as guerreiras não aprenderam ainda? Eu acho que o que ocorre é justamente o fato de que quando as guerreiras querem sair com o cara pra ter relação íntima com eles, ela vai fazer isso e pronto. Já esses caras que têm facilidade em entortar o pescoço da girafa não fazem tanta questão assim, porque se eles se relacionam
relacionar sério com uma, ele não vai poder conhecer outras. E é exatamente nesse momento que ocorre o leitado e ghost. E não é uma coisa muito mais elegante até da parte do homem simplesmente sumir, desaparecer, do que ele mandar uma mensagem no dia seguinte que ele ficou com uma pessoa falando que ele não tem interesse nela, que ele só queria mesmo ter intimidade e ele não desenvolveu nenhum tipo de afeto? Até porque o que ele queria, ele já conseguiu. Provavelmente, a guerreira que ouve isso vai se sentir meio mal usada até de certa forma. E o cara dando ghost, ele poupa a outra pessoa dessa situação embaraçosa. A partir do momento que o cara some na neblina, fica subentendido que é amiga. Não precisa o cara ficar explicando, falando que só queria mesmo outras coisas. E todo mundo fica satisfeito com isso. Como eu falei, as donzelas também querem aquilo que os caras querem, né, senhores? Só que eu acho que o problema, pelo menos pra elas, é que a consciência pesa quando elas se entregam pro cara que elas não conhecem bem. E no outro dia, se o cara demora muito pra responder, ela pensa, pronto, fui usada, esbagaçada emocionalmente por um cara que não tava nem aí pra mim. Lazarento. Eu recomendo e inclusive complemento aí a dica da doutora para as guerreiras ressignificarem o leitado e ghost. A intenção do cara não é deixar a guerreira mal psicologicamente ou com a consciência pesada, nada disso. A intenção do homem sempre vai ser tentar converter um encontro em macetada, se possível, mesmo que o cara não esteja muito afim da guerreira ou mesmo que ele estiver completamente emocionado. Só que a partir do momento que o cara consegue o que ele quer, é natural que alguns sumam mesmo, mas sumir mesmo de verdade são poucos, senhores. Às vezes o cara só demora para responder. Tem uns que passam uma semana, um mês ou até anos até mandar um oi sumida para alguma pessoa que ele já deu leitado e ghost. Às vezes ocorre o seguinte, o cara conheceu uma querida que ele não tinha tanta atração ou intenção de ter uma relação mais duradoura com ela, aí acabou rolando a intimidade, beleza, leitado e ghost. O cara para de responder imediatamente a guerreira porque ele não queria nada sério com ela. Passado um tempo disso, e quando esse cara tiver em algum momento de vulnerabilidade ou carência, se ele tiver roletando os contatos ali para ver as pessoas que ele conhece, e de repente passar essa guerreira que o cara já aplicou o leitado e ghost em algum momento, nada impede esse cara de mandar um oi sumida. Vai que cola, né? Eu mesmo não concordo com isso, e eu acho que o leitado e ghost realmente deve ser uma coisa muito desagradável para elas, igualmente é desagradável pro homem quando ele só toma o ghost antes da leitada. Tipo assim, o cara tá conversando com uma pessoa já há um tempão, só jurando de macetar essa guerreira o mais breve possível, e a guerreira por sua vez também retribuindo a conversa, e quando o cara tem esse tipo de interação por conversa com uma guerreira, ele acha que tá garantido. Mais uma pro currículo, é só administrar aqui, marcar o encontro, que não tem erro. Só que eu creio que todo homem já passou por essa situação de estar conversando com uma guerreira nessa intensidade que eu descrevi agora, e do nada, antes mesmo do cara encontrar essa pessoa pessoalmente, a guerreira para de responder ele. Ghost. E isso aí faz com que o cara fique muito chateado, porque assim como a guerreira que tomou o leitado e ghost, o cara quando só toma o ghost, ele fica sem entender. Ele pensa, ué, mas parecia que já tava no jeito. Como que a deusa Hera para de responder assim do dia pra noite? E infelizmente isso já aconteceu comigo, e hoje em dia, analisando melhor essa situação, eu creio que é porque, como eu falei, elas nunca estão conversando com um só, e enquanto eu tava só conversando com a guerreira, chegou outro cara, fez o que era pra eu ter feito, e automaticamente essa donzela para de responder porque ela já tá com outro cara, entortando o pescoço da girafa. Isso que é o pior. Então eu acho que não adianta muito querer cobrar esse negócio de responsabilidade afetiva dos homens, porque nem as mulheres fazem isso, então é cada um por si mesmo, não adianta chorar pelo leite derramado. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, e se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ative a sinetinha das notificações para ser avisado de novos vídeos, e considere um dia juntar-se a Junior Fucking Chadney no clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, lá você vai ser muito bem recebido, e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!